Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia. Livro por livro. Capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, meus queridos companheiros de viagem através das páginas da Bíblia. Eu sou o Fábio, estou de volta para nós juntinhos continuarmos a nossa jornada nessa 7ª temporada através das páginas do livro de Números. Hoje, capítulo 35, parte 2, episódio de número 572. Chegamos ao penúltimo episódio dessa temporada. Tudo bem com vocês? Como vai as coisas aí? Tudo joinha? Espero que sim, que bom ter vocês aí de volta. Meu bem-vindo a muita gente nova que tem aparecido aí para acompanhar esse trabalho fantástico de explicação, explanação, estudo expositivo, uma pregação expositiva da Palavra de Deus. E a gente está aqui para poder compartilhar com você tudo aquilo que temos adquirido durante muitos anos de aprendizado, de ensino da Palavra de Deus. E é isso, um trabalho fantástico. Em breve a gente começa o livro de Mateus, Evangelho de Mateus. Tem os outros 3 evangelhos, Lucas, João e Marcos, prontinho aí para você. Temos outros 3 livros do Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levíticos também pronto. Números está quase pronto. São mais de 8.000 minutos de estudo bíblico aí de forma gratuita para você, disponível no Deezer, na Amazon Music, no Spotify, no Google Podcasts, na Apple Podcasts, em tantos aí. A gente está tendo bastante ouvinte também no Castbox. E é isso, trabalho que cresce, Deus abençoa, vidas são transformadas pelo poder da Palavra de Deus. Hoje a gente vai falar um pouquinho das cidades de refúgio. Era algo muito legal, bem interessante da gente saber como isso tipologicamente nos traz lições sobre o reino de Deus, sobre a presença de Jesus, como encontramos nele refúgio. Então, eu te convido a você ler o capítulo 35 do livro de Números, especificamente do versículo 9 ao 34, você vai encontrar mais especificamente sobre as cidades de refúgio, aquelas cidades que estavam ali espalhadas em Israel. As leis relativas a essas cidades, elas de refúgio, se referia a homicídio culposo, e ela vai sugerir verdades sobre os seguintes assuntos que nós vamos ver neles ali, que era uma tolerância do que Deus não nomeou e nem aprova, mas apenas tolerava. Veja que o antigo costume de vingança de sangue estava sujeito a graves abusos. As leis dadas por Deus a Moisés nem sempre foram absolutamente as melhores, embora relativamente à situação do povo fossem as melhores que podiam suportar. Outras ilustrações, elas são encontradas nas leis relativas ao divórcio, à poligamia e à escravidão. Estes exemplos aqui específicos de um chamado assim, poderíamos chamar de um conservadorismo sábio, sugerem lições para os pais que têm que ignorar os tempos da ignorância de seus filhos. E para os missionários também, que podem ter que tolerar por um tempo males inevitáveis em alguns convertidos cuja consciência ainda não estão totalmente treinadas, pois o processo de conversão às vezes ele é um processo mais longo, mais lento em algumas pessoas. Veja que assim como Deus tratou com os judeus durante a chamada sua infância ali como nação, Ele também trata com misericórdia os seus filhos pecadores durante a sua educação nessa vida e na verdade. Uma educação por meio dos costumes do passado. Deus tolerou o antigo costume, mas não em sua totalidade. A gente aprende aqui que ele modificou e assim ele deu continuidade à educação da nação.
Por outro lado, o homicídio acidental era seguro sob certas condições. E assim também agora Deus, ele discrimina entre pecados intencionais e pecados de ignorância e imprudência, que podem trazer consigo sérias deficiências, mas não condenam a destruição. Nós aqui temos uma prefiguração de verdade espiritual no futuro. As cidades de refúgio, se não forem estritamente um tipo, são uma ilustração de Cristo, o refúgio do pecador. As regras prescritas aqui nessas leis pelos judeus com relação à manutenção, com relação a outras leis, por exemplo, para manter estradas em boas condições, etc., sugeriam várias aplicações para a gente, muitos aprendizados. As cidades de refúgio, elas estavam perto de todas as partes da terra, e Cristo está ao alcance de cada um de nós também. O caminho deveria ser claro ali, como se chegar até elas. E a palavra da verdade do Evangelho também é clara, simples, direta. E para que o homicida pudesse correr ali, direto para aquele refúgio. Todo homicida natural ou estrangeiro, segundo a lei, ele recebeu o direito ao abrigo do refúgio. Pecadores de todos os graus de culpa e de todas as nações não tem outra segurança, exceto em Cristo. Dentro da cidade e em Cristo não havia condenação. Abandonar o refúgio, afastar-se da cidade de refúgio, era encontrar a destruição. Afastar-se de Cristo, nosso refúgio, também tem o mesmo fim. As cidades de refúgio nós, na nossa vida moderna, nós temos uma experiência de estabilidade da ordem social, de submissão geral a uma lei nacional e de confiança na administração estrita da justiça. O que faz com que essa provisão para as cidades de refúgio recaia sobre nós de uma forma muito inesperada. Entenda, nós não estamos despreparados para ler os outros anúncios que vêm no final desse livro. Isso é, uma ordem estrita para expulsar os cananeus, a distribuição da herança, marcação divina dos limites da terra, mas essa nomeação das cidades de refúgio, ela aqui é como uma grande luz acesa, repentinamente para nos revelar o estado social peculiar de Israel. Nós somos confrontados com um tempo em que não havia administração geral e segura da justiça. Deus teve que providenciar aqui um sentimento forte que evidentemente cresceu ao longo de muitos séculos. Essa disposição ela apontava para aqueles dias antissociais quando os únicos vingadores eficazes do assassinato eram os parentes da pessoa assassinada. A punição do assassino ela passou a ser considerada um dever familiar porque ninguém mais se preocuparia com isso. Com o passar do tempo, o que começara por necessidade terminou no sentido convencional de uma honra e de obrigações de parentesco, do qual não havia como escapar. Aquela vingança privada que era muito comum, aquela vingança de um ente querido, quaisquer que fossem os abusos, quaisquer que fossem as obscuras instigações que lhe foram cometidas no coração do vingador, era, num certo sentido, imperativamente necessário quando não havia um tribunal público de justiça eficiente. Nós vemos assim quanto do elemento bárbaro, violento ainda havia naquele princípio de nação ali, ainda permanecia em Israel. Então é uma questão de comum acordo entre nós que um homem não deve fazer justiça com as próprias mãos. Mas no antigo Israel, cada homem parece ter feito isso sem a menor hesitação. E nós temos aqui outra ilustração da permissão que foi feita para a dureza de coração por parte de Israel. Quando os fariseus foram até Nosso Senhor, por exemplo, no Novo Testamento, tentando com uma questão sobre o divórcio, o que ele respondeu? Moisés, por causa da dureza de seus corações, permitiu que vocês repudiassem suas esposas. Mateus 19:8. E aqui nós podemos dizer que Moisés, por causa da dureza de coração em Israel, providenciou essas cidades de refúgio. Não adiantava dizer ao vingador do sangue que não perseguisse o homicida.
Se ele tivesse negligenciado isso, teria descansado sob forte reprovação todos os dias de sua vida. Moisés sabia bem quão profundamente era arraigada era essa instituição de vingança de sangue. Ele próprio, em seu zelo patriótico, não havia tomado a lei com as próprias mãos cerca de 80 anos antes e matado o egípcio? Você lembra desse evento? Deus poderia de fato ter proibido totalmente essa vingança de sangue, mas a ordem teria sido uma letra morta. Ele fez algo mais eficaz ao fornecer essas cidades de refúgio. A existência delas era incompatível com a continuação, com o vigor inalterado, da prática da vingança de sangue. Ao nomeá-la aquelas cidades, Deus reconheceu a necessidade que havia delas. Se a pessoa perseguida fosse realmente culpada de homicídio doloso e não culposo, ou seja, se houvesse intenção, no caso aqui doloso e não culposo, ela não poderia escapar. A cidade de refúgio não era refúgio para ele, era só em casos onde não havia intenção. A linha entre assassinato e homicídio acidental ela foi claramente traçada aqui nessa lei. Sob um sistema com o qual Deus havia estabelecido em Israel, ele não poderia deixar de proteger o infeliz homem que estava fugindo de um perseguidor irracional e assegurar-lhe uma investigação justa. Tudo foi feito para garantir o melhor interesse de todos. Deus não poderia deixar de honrar sua própria ordem, solene e exaltada, que dizia na lei: não matarás. Uma ilustração também das calamidades imerecidas que podem sobrevir a um homem em um mundo onde o pecado reina até a morte. Um homem que mata outro involuntariamente merece nossa mais profunda simpatia, piedade e misericórdia. O homicida, por mais inocente que fosse, ele teve que fugir para salvar a vida e permanecer na cidade de refúgio até a morte do sumo sacerdote. E assim nós temos outra prova do múltiplo poder que a morte tem para perturbar o mundo. Esses inconvenientes para o homicida não poderiam ser removidos de uma só vez. Nós vivemos num mundo onde não só podemos, no espírito de amor, carregar os fardos uns dos outros, mas também nós devemos carregar alguns deles por necessidade. O homicídio involuntário, ele teve que arcar com as consequências de seu semelhante mortal. No entanto, ao mesmo tempo, nós somos levados a ver como Deus certamente estava avançando para quebrar o poder da morte. A sorte do homicida ela foi grandemente reparada pela instituição dessas cidades de refúgio. Nós podemos muito bem acreditar que, com o passar do tempo, o seu caráter tornou-se tão reconhecido que essa obrigação específica do vingador ela cairia em desuso. A nação viria a aceitar a segurança, a superioridade da justiça pública. Então considere aqui alguns pontos relacionados a essa instituição das cidades de refúgio que mostram o respeito pela vida humana que Deus procurava ensinar às pessoas. O caminho de Israel do Egito a Canaã foi de fato marcado por muitas mortes violentas. A opressão do exército do faraó, todas as visitas repentinas da ira divina sobre Israel, a morte em batalha contra os amalequitas, os amorreus, os midianitas, que a gente viu durante todo esse livro de Números. Tudo isso fez com que Deus parecesse estar continuamente cingido com os horríveis instrumentos do carrasco. Mas para todos esses atos, por mais terríveis que fossem, havia razões divinas, mesmo muitas delas que nós não entendemos completamente. Mas uma razão divina, portanto, é suficiente, pois ele sabe o que faz. Tudo o que foi feito judicialmente e permissivamente por Deus. Se as circunstâncias e os tempos dos israelitas forem levados em conta, surgirá causa suficiente para a frequência com que Deus recorreu à morte na execução dos seus propósitos punitivos aqui no Antigo Testamento. Condenar o assassino culposo à morte era a única maneira eficaz naqueles tempos quase selvagens. O assassino doloso à morte parecia a única forma naqueles tempos, que eram tempos quase selvagens, de ensinar respeito pela vida.
O respeito pela vida foi ensinado ao vingador, colocando a cidade de refúgio entre ele e aquele que era um homicida involuntário. O respeito pela vida ela foi ensinado também pelos transtornos, para dizer o mínimo, aos quais foi atribuído o homicídio. Foi ensinado pela exigência de mais de uma testemunha para estabelecer uma cobrança de pena capital, seja morte, como punição. Também nós precisamos de mais respeito pela vida humana do que muitas vezes demonstramos. Há uma forma lamentável de falar dos membros brutais endurecidos da nossa sociedade. A classe de onde tantas vezes provêm os assassinos, como se fossem poucos melhores do que vermes. Muitos parecem pensar que não tem grande importância se um homem é morto ou não. É verdade que ele finalmente terá que morrer, mas certamente há uma grande diferença entre a morte, quando ocorre apesar das tentativas de um médico de salvá-lo e dos seus atendentes de evitá-la, e quando ocorre por uma imposição deliberada. À medida que vemos Deus agindo através da nomeação dessas cidades de refúgio, da justiça selvagem, da vingança privada para uma confiança calma na justiça pública, também nós podemos esperar que o Espírito de amor e o Espírito de Cristo irão mais e mais prevalecer entre nós, é o que esperamos, mas a humanidade parece que regride nos nossos dias e age tão selvagemente como aqueles povos antigos de Israel. Será que nós estamos preparados para compreender o estado social de Israel ali naquela época? Um estado peculiar, uma condição que foi revelado pela nomeação dessas cidades de refúgio? Será que nós podemos esperar que o Espírito de amor e o Espírito de Cristo se fortaleçam ao observar essa justiça selvagem que acontecia aqui e esperar uma atuação da justiça pública com mais amor pelas pessoas? Vamos orar e encerrar esse episódio. Vamos colocar em silêncio para a gente falar com Deus. Oh, Deus Todo-Poderoso, muito obrigado por mais um dia, por mais uma oportunidade de estarmos na Tua presença, em meio às complexidades e desafios dessa vida, Senhor. Guia-nos com Tua sabedoria, para nós compreendermos e aplicarmos os princípios que promovem o respeito pela vida. Que nossas ações em sociedade, individualmente ou coletivamente, possamos refletir a luz de Tua justiça em nossos atos e do Teu amor que o Senhor busca preencher e colocar nos nossos corações. Em nome de Jesus, eu te peço, te agradeço. Amém. Amém. Então tá, a gente volta em breve, se Deus quiser, para continuar, para falar o último episódio, meditar no último episódio desse livro de Números, e depois a gente vai lá para o livro do Evangelho de Mateus, tá bom? Se Deus quiser, e Ele quer, tá bom? Tchau, tchau.